Olá, boa tarde. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja com a graça de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Na palestra anterior nós vimos: perdoai para que Deus vos perdoe. E vimos o quão importante é essa liberdade para nós, além de ser para o outro também, esse perdão, né? Como o perdão é libertador. Hoje nós vamos iniciar no item 5, reconciliar-se com seus adversários. Então, vamos à leitura. Reconciliai-vos o mais cedo possível com vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e o juiz vos leve ao ministro da Justiça, e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Bem, meus amigos, vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Quando ele fala, se não houver essa concórdia, essa reconciliação, serás mandado para a prisão e não sairá de lá até que pagues o último ceitil. O que nós podemos entender aqui como prisão, né? É o nosso planeta mesmo, onde estamos pagando os nossos débitos. Nós vamos sair daqui quando tivermos ressarcido a todos aqueles a quem devemos. Vamos reencarnar, né? Porque estamos pagando aqui os nossos débitos, aprendendo a nos melhorar. Então faz a sua parte, faz o seu melhor, façamos nós todos o nosso melhor. Que busquemos a reconciliação com aquele ou com aquela com quem não falamos há anos, há semanas, ou há um dia, né? Quanto menos tempo, melhor para a reconciliação. Melhor, não fica ali nutrindo mágoas inúteis que não levam a nada. Porque nós nunca sabemos, nem saberemos quando será nosso último dia aqui na Terra. Quando chegará a hora de partirmos para a pátria espiritual, não é mesmo? E aí? Nós vamos nos aprisionar ao outro pelo nosso orgulho? Pela nossa vaidade de não querer dar o braço a torcer? Para quê? De que isso servirá? Para nada, além de criar algemas que vão nos aprisionar por um tempo indefinido a outrem, né? Vamos vibrar para que o outro também nos perdoe. Então, buscar a reconciliação sempre. Vibrar sempre para que o outro te perdoe, né? Vou perdoá-lo e vou vibrar para que ele também se liberte e me perdoe. Mas lembrar que se ele não perdoar, isso não é mais problema seu, o problema é dele. Mas que nós precisamos fazer a nossa parte. Ir atrás, perdoar e falar: me perdoe. Se eu te ofendi, se eu te machuquei, se eu fiz algo que não foi agradável. Façamos nós a nossa parte. Se o outro não perdoar,
aí passa a ser a responsabilidade dele. Continuemos a leitura. Na prática, o perdão, assim como na do bem, geralmente, além do efeito moral, também um efeito material. Espera aí, eu li sem a entonação correta. Vamos lá, de novo. Na prática do perdão, assim como na do bem, geralmente, além do efeito moral, um efeito material. Agora sim deu para entender. Sabemos que a morte não nos livra dos inimigos. Em muitos casos, os espíritos desejosos de vingança no além-túmulo, movidos por seu ódio, perseguem aqueles contra os quais conservaram seu rancor. Por isso o provérbio que diz: morta a cobra, cessa o veneno. É falso quando aplicado ao homem. O espírito mau aproveita o fato de que aquele a quem ele quer mal esteja ainda preso ao seu corpo, ou seja, que esteja ali encarnado e, portanto, menos livre para mais facilmente atormentá-lo e atingi-lo em seus interesses ou afeições mais caras. Então, quando diz assim, matada, né? Quando se mata a cobra, morta a cobra, cessa o veneno, não vale para nós, enquanto espíritos humanos, com uma vida aí, uma vida que é a verdadeira vida em espírito, porque muitas vezes, quando não nos reconciliamos com nossos adversários ainda em vida, eles podem se aproveitar da situação de termos reencarnado e em espírito eles vêm ali para nos obsediar, né? Então, é colocado aqui para que vejamos o quão necessário é a reconciliação para aqueles que querem, mesmo desencarnados, nos cobrar, buscar a justiça, seu modo de ver, que preferem que estejamos encarnados, porque é mais fácil ter acesso a nós. E muitas vezes eles não vêm diretamente a nós, mas àquelas pessoas a quem mais amamos para nos atingir. Então devemos perguntar o porquê estou passando por tal situação. Buscar entender para fazer a mudança interior em nós mesmos. Não perguntar por que eu, mas pensar, se esta situação está acontecendo, há de se ter uma causa. Então, como eu posso auxiliar nesse momento? Esta é a causa da maior parte dos casos de obsessão, principalmente daqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança, a qual eles deram motivo por sua conduta e cuja ação se acha numa vida anterior. Então, gente, disso que lemos, nós podemos tirar que o meu obsessor, ele não é um desconhecido, não é alguém desconhecido. Ele é alguém a quem eu feri, eu machuquei, eu magoei, eu traí, etc, etc, etc. E se sente no direito de fazer igual comigo, né? Eu encarnado, ele desencarnado, falar: agora, Silvia, vamos lá acertar as contas. A lei de ação e reação permite que ele esteja ao meu lado. Mas e aí, o que eu faço? Né? Eu já li outras vezes isso, eu falava: meu Deus, mas se assim eu nem lembro o que eu fiz. O que eu faço agora para sair desse bololô em que me meti em outros tempos? E aí? Primeira coisa a fazer, a minha mudança interior, a minha reforma íntima. Aí eu mudo de sintonia e não entro mais em contato com o plano vibratório em que esse obsessor está. Se eu mudar, se eu procurar praticar o bem,
se eu sair daquela sintonia de peso, de rancor, de mágoa, disso e daquilo, eu saio ali da faixa energética desse obsessor e ele não tem mais acesso. Vejam como somos nós os responsáveis, né? Inclusive para sair dessa faixa vibratória. Segundo, reconhecer meus erros, tentar através do meu trabalho, da minha atitude, buscar o perdão daquele que ofendi. Mesmo que eu não saiba o que foi que eu fiz, mas está acontecendo, alguma coisa eu fiz. Não existe injustiça, né? Injustiça não. Então, alguma coisa eu fiz. Muitas vezes, Deus, por misericórdia a nós, nos coloca em contato com alguém muito querido de nosso obsessor. E se fizermos o nosso melhor em auxílio a essa pessoa, a quem ele tanto quer bem, ele acaba nos perdoando. Quantas vezes nós já vimos na mesa de psicofonia alguns obsessores que vêm e dão ali o seu depoimento, e depois, quando eles reconhecem que a casa espírita ali como um todo, as pessoas estão agindo no bem e auxiliando alguém que lhe é caro, acaba se arrependendo e também buscando ali a sua melhora. De obsessor passa a ser ali alguém que vai se reequilibrar e passar a ser um colaborador, né? Por quê? Porque só o amor limpa essas marcas de ódio que aconteceram um dia. E aconteceram. Que nós já viemos de quantas encarnações? Então, aconteceram. O amor é como um banho. Sabe quando a gente toma aquele banho gostoso depois de lidar no quintal, assim, o dia todo? E vai limpando toda aquela terra, aquele suor. O amor vai tirando tudo que ficou para trás. E o que não faz mais sentido que fiquemos arraigados, né? Continuando a leitura. Deus consente esta situação como uma punição pelo mal que fizeram ou não, se não o fizeram por terem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. É importante, pois, do nosso ponto de vista, da sua tranquilidade futura, corrigir o mais rápido possível os erros que cada um tenha cometido contra o seu próximo, perdoando aos inimigos, a fim de eliminar, antes de desencarnar, qualquer motivo de desavença ou ódios, ou qualquer causa motivada por rancor. Bem, vejamos, quem nos dá a tranquilidade e a paz, quem será? Somos nós mesmos. Quando perdoamos nossos inimigos, estamos plantando nossa sementinha de paz. E é bem mais fácil fazer isso enquanto estamos lado a lado, ali, juntinho. Tem gente que se acha, né, entre aspas, tão orgulhoso que diz, ele, ela não merece o meu perdão. Acha que se perdoar o outro está limpando o erro do outro e que o outro não merece mais. Mas não é assim. Não é dessa forma que acontece. Nós já vimos que o perdão nos liberta, nos limpa, nos desaprisiona aquele a quem nos perdoamos. E é a nós que ele fará o bem. E se o outro também quiser, poderá fazer o bem a ele também. Quando a gente perdoa e é perdoado, o bem acontece de ambos os lados. Continuando a leitura. Deste modo, de um inimigo enfurecido neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, ou, pelo menos, ficar do lado do bem. E Deus ampara aqueles que perdoam. Olha que interessante, Deus ampara aquele que perdoa.
Se eu perdoar de coração, limpo de verdade, Deus não vai permitir, né, que eu esteja ali perecendo, sofrendo, porque eu fui capaz de mudar de sintonia e me melhorar. Não é isso? Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais cedo possível com seu adversário, não é apenas com o objetivo de eliminar as discórdias durante a atual existência, mas, olha que importante, para evitar que elas continuem nas existências futuras. Gente, olha, não saireis de lá, disse Jesus, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Isto quer dizer que enquanto não nos perdoarmos uns aos outros, estaremos presos em cadeias de ódio e rancor, das quais só nos libertaremos quando estiver satisfeita completamente a justiça de Deus. Bem, nós só nos libertaremos dessa prisão, desse planeta, né? Quando estivermos quites com as leis de Deus, a lei de Deus de amor, caridade, fraternidade, até que consigamos atingir esse entendimento maior dessa energia de Deus, continuamos reencarnando aqui, para pagarmos até o último ceitil, né? Aqueles que prejudicamos, até limparmos toda a sujeira que nós mesmos espalhamos. Vamos agora à leitura do item 7, o sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem algo contra vós, deixai vosso donativo aos pés do altar e ide antes de mais nada vos reconciliar com vosso irmão. E só depois voltai para oferecer vossa oferta. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensinou ao homem que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o de sacrificar seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso perdoar e, se cometemos alguma injustiça contra um de nossos irmãos, é preciso tê-la corrigido. Então, só assim a oferenda será agradável, pois virá de um coração puro, isento de qualquer mau pensamento. Ele explicou assim este ensinamento porque os judeus ofereciam sacrifícios de coisas materiais e suas palavras deviam estar de acordo com os costumes em vigor naquela época. Mas, como o cristão espiritualizou o sacrifício, não oferece mais dádivas materiais a Deus, para ele o ensinamento ganha mais força. Oferecendo sua alma a Deus, ela deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo o sentimento de ódio e animosidade, todo mau pensamento contra teu irmão, e só então sua prece será levada pelos anjos ao pé do Eterno. Eis o que Jesus ensina com estas palavras: deixai vosso donativo ao pé do altar e ide primeiro vos reconciliar com vosso irmão, se quiserdes, ser agradável ao Senhor. Bem, meus amigos, aqui nós vemos, né, eles colocam uma passagem lá da época de Moisés, de quando o povo, era costume, né, da época, levar os donativos a Deus. Cada um dava ali parte do que possuía, em holocausto, davam lá os seus carneiros, ovelhas, os mais pobres davam pombas, davam o que tinham, achando que ali estava sendo feita a sua oferenda a Deus Pai, para que perdoasse os seus pecados e para que viesse fartura e abundância ali nas suas colheitas, nas suas criações. E assim
coisas desse tipo, mas eles ofereciam a Deus o que era material. Fruto de seu sacrifício, de seu trabalho árduo? Sim, mas era material. Era a parte material, né? Então, aí Jesus vem e nos coloca que o mais importante a Deus é oferecermos ali ao próximo o nosso perdão, oferecermos ali a nossa reconciliação. Ele coloca: deixe sua oferta ao pé do altar. Primeiro reconcilia-te com teu irmão. Ou seja, tenha o seu coração em paz. Porque assim nós estaremos dando o nosso melhor. O meu melhor é eu praticar aquilo que eu estudo, aquilo que eu aprendo do Evangelho de Jesus. Com os meus debaixo do teto ali, que a gente sabe que é onde estão ali os ressarcimentos e os aprendizados, e com o próximo. E manter o coração em paz. Isso é o mais agradável a Deus do que as oferendas em si, como eram colocadas. Aí Jesus traz isso, essa reconciliação com seus irmãos. Não adianta eu oferecer algo ali, como era na época mosaica, e material, e continuar com o coração duro, sair dali e cometer, como tem aquela passagem do Evangelho em que um servo pede tanto ao Senhor para que, perdoe, eu não pude te pagar a dívida, e o Senhor o perdoa. Porém, quando ele sai da presença desse Senhor, ele encontra um outro que deve a ele, que faz a mesma coisa. Me perdoe, por favor. Ele não, de forma alguma, leve-o à prisão. Aí o Senhor, sabendo disso, faz o quê? O chama de volta e fala: não, serás perdoado conforme perdoa o próximo. E é isso que fazemos sempre na oração do Pai Nosso, né? Seremos perdoados conforme perdoarmos ao nosso próximo. Bem, fiquem com Deus, levem um pouquinho do que estudamos no decorrer desse tempo precioso que a espiritualidade amiga nos deu, para aprendermos um pouquinho mais, aprendermos juntos sobre o Evangelho. E pratiquem, de gotinha em gotinha, como um tratamento homeopático, perdoando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para se sentir leve, né? Leve e agradável aos olhos do Pai. Fiquem com Deus e ótima semana a todos. Vamos lá, queridos amigos, que Jesus esteja junto ao coração de cada um de nós. Vamos a mais uma leitura do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Estamos no livro 3º, capítulo 6, Lei de Destruição. Item 6, Duelo. Kardec pergunta, 757. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Numa civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates de antigamente encarados como, entre aspas, o juízo de Deus. 758. O duelo pode ser considerado como um assassínio por parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está quase certo de sucumbir? É um suicídio. 758A. E quando as probabilidades são iguais, é um assassínio ou um suicídio? É um e outro. Nota de Allan Kardec. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as possibilidades são iguais, o duelista é culpável, porque atenta friamente, com propósito deliberado, contra a vida de seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a sua própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. 759.
Qual o valor do que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? O do orgulho e da vaidade, duas chagas da humanidade. 759a. Mas não há casos em que a honra está verdadeiramente empenhada e a recusa seria uma covardia? Isso depende dos costumes e dos usos. Cada país e cada século tem a respeito uma maneira diferente de ver. Quando os homens forem melhores e moralmente mais adiantados, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando ou se fazendo matar que se repara uma falta. Nota de Allan Kardec. Há mais grandeza e verdadeira honra em se reconhecer culpado quando se erra ou em perdoar quando se tem razão. E em todos os casos, em não se dar importância aos insultos que não podem atingir-nos. Vejam que Kardec nos esclarece aqui a importância de combater em nós essas duas chagas, orgulho e vaidade. Hoje, sabemos que o duelo é condenado na maioria dos países, mas surge aqui e ali entre pessoas que são dominadas pelo ódio, que ainda não venceram essas chagas da humanidade referidas aqui e fazem isso na obscuridade. Então, que possamos estar atentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec também, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, nós temos alguns itens que falam sobre a questão do duelo. Item 11 é uma mensagem dada por Adolfo, bispo de Alger, em Marmande, 1861, e diz: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho, não se deixa desviar por um instante da rota certa. De olhos fixos no seu objetivo, pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da senda o ameacem. Esses apenas o roçam sem o ferirem e não o impedem de avançar. Arriscar os dias para vingar uma ofensa é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis tão ilhados como estáis nos vossos preconceitos, seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. É criminoso o homicídio por duelo, o que a vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida do seu semelhante. Isso é um crime aos olhos de Deus, que vos determinou a linha de conduta. Nisso, mais que em qualquer outra coisa, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo tiverdes perdoado. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor, que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não mais existirá na vossa língua, senão como uma longínqua e vaga recordação do passado. Os homens não admitirão entre eles outro antagonismo que a nobre rivalidade do bem. Item 12, a mensagem foi dada por Santo Agostinho, em Paris, 1862, e diz: o duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida, mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não a tem para suportar as ofensas. Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem vos feriu a direita do que em se vingar de uma injúria? Cristo não disse a Pedro no Jardim das Oliveiras, abre aspas, embainha de novo tua espada, pois aquele que mata pela espada perecerá pela espada? Fecha aspas. Por essas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre?
Com efeito, meus filhos, que coragem é essa que brota de um temperamento violento, pletórico e furioso, bramindo a primeira ofensa? Onde está a grandeza de alma daquele que, à menor injúria, quer lavá-la em sangue? Mas que trema, porque sempre do fundo da sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Ele responderá: foi necessário sangue para salvar minha honra. Mas a voz replicará: quiseste salvá-la perante os homens nos breves instantes que te restavam na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco, que de sangue não vos pediria então o Cristo por todos os ultrajes que lhe tendes feito? Não somente o feriste com os espinhos e a lança, não somente o erguestes no madeiro infamante, mas ainda em meio de sua agonia, pôde ele ouvir as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparações vos pediu ele, depois de tantos ultrajes? O último gemido do cordeiro foi uma prece pelos seus algozes. Ó, como ele, perdoai e orai pelo que vos ofendem. Amigos, lembrai-os deste preceito. Amai-vos uns aos outros e então, ao golpe do ódio, respondereis com um sorriso e ao ultraje com o perdão. O mundo sem dúvida se erguerá furioso e vos chamará de covarde. Erguei a fronte bem alto e mostrai então que a vossa fronte também não recearia ser coroada de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer participar de um assassinato autorizado, podemos dizer, por uma falsa aparência de honra, que nada mais é senão orgulho e amor próprio. Ao vos criar, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não, pois só deu esse direito à natureza para se reformar e se refazer, mas a vós nem sequer permitiu dispordes de vós mesmos. Como suicida, o duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus. E a um como a outro, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ameaçou com a sua justiça aqueles que dizem raca a seus irmãos, quanto mais severa não será a pena reservada àquele que comparecer diante dele com as mãos sujas do sangue de um irmão? Uma outra mensagem, dada por um espírito protetor em Bordeaux, 1861, item 13. O duelo, como que outrora se chamava juízo de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que direis, entretanto, se visseis os dois antagonistas mergulharem na água fervente ou sujeitarem-se ao contato do ferro em brasa para decidir a sua disputa, dando razão ao que melhor se saísse da prova? Chamaríeis de insensatos a esses costumes, pois o duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada, porque está seguro do golpe que irá desferir. Para o adversário quase certo de sucumbir, em virtude de sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio, cometido com a mais fria reflexão. Pensei que muitas vezes procura-se evitar essa alternativa igualmente criminosa, recorrendo-se ao azar, mas isso não é, embora sob outra forma, uma volta ao juízo de Deus da Idade Média? E lembre-se que naquela época era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome do juízo de Deus revela uma fé ingênua, é verdade, mas sempre uma fé na justiça de Deus que não poderia deixar sucumbir um inocente, enquanto que no duelo tudo se entrega à força bruta, de tal maneira que é frequente sucumbir o ofendido. Ó, estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho! Quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e a humildade de que o Cristo vos deu exemplo e o ensino? Somente então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É necessário que o princípio do bem,
e o horror ao mal estejam no coração do homem. Item 14, mensagem dada por Francisco Xavier em Bordeaux, 1861. Que pensarão de mim, dizeis frequentemente, se me recusar a reparação que me pedem, ou se eu não a pedir àquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os esclarecidos pela flama do progresso intelectual e moral dirão que agis segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra dita muitas vezes sem intenção ou inteiramente inofensiva, por um de vossos irmãos, vosso orgulho se fere, respondeis de maneira áspera, e a provocação está feita. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai se estáis agindo como cristãos. Que contas prestareis à sociedade, se a privardes de um de seus membros? Pensai no remorso de haver roubado a mulher o seu marido, a mãe seu filho, os filhos o pai e com ele o seu sustento. Certamente aquele que ofendeu deve uma reparação, mas não é muito mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo os seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de queixar-se? Quanto ao ofendido, convenho que podes às vezes sentir-se gravemente atingido, seja na sua própria pessoa, seja em relação aos que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em causa, o coração foi magoado e ele sofre. Mas além de ser estúpido jogar a vida contra um miserável capaz de infâmias, mesmo que mate a este, por acaso a afronta não subsiste, seja qual for? O sangue derramado não provocará maior alarde sobre um fato que, se falso, deve desaparecer por si mesmo e, se verdadeiro, deve ocultar-se no silêncio? Só restaria, pois, a satisfação da vingança praticada, triste satisfação que frequentemente já nesta vida deixa causticantes remorsos. E se for o ofendido quem sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e as suas palavras a esta máxima: não faças aos outros o que não queres que os outros te façam. Então sim, desaparecerão todas as causas de discórdias e com elas as causas dos duelos e das guerras, que são duelos entre povos. Item 15, mensagem de Agostinho, dada em Bordeaux, 1861, diz: o homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, um motivo fútil, joga a vida que Deus lhe deu e joga a vida do seu semelhante que só pertence a Deus. Este é 100 vezes mais culpado que o miserável, que, levado pela cobiça e às vezes pela necessidade, se introduz numa casa para roubar e mata o que tenta impedi-lo. Porque este é quase sempre um homem sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, enquanto o duelista pertence geralmente à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e cortesia, o que faz a sociedade desculpá-lo. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz, que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de desespero. O duelista não tem por desculpa o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação há sempre um tempo de refletir. Ele age, pois, fria e premeditadamente. Tudo é calculado e estudado para matar com segurança o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida, e é isso o que justifica o duelo aos olhos do mundo, que o considera como um ato de coragem e desapego à vida. Mas haverá realmente coragem quando se está seguro de si mesmo? O duelo, resto de tempos de barbárie, quando a lei era o direito do mais forte, desaparecerá com uma apreciação mais sã do verdadeiro problema da honra, à medida que o homem adquirir uma fé mais ardente na vida futura. Voltando para o Livro dos Espíritos, o item seguinte é o item 7, pena de morte. E Kardec faz a seguinte pergunta, 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana?
A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Nota de Allan Kardec. O progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos um progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados e à natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justiça se esforça para cercar hoje o acusado, a humanidade com que o trata, mesmo quando reconhecidamente culpado, com o que se praticava em tempos que não vão muito longe, não poderemos deixar de reconhecer a via progressista pela qual a humanidade avança. 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida. Não aplica a ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de se preservar do perigo sem matar. É necessário, aliás, abrir ao criminoso e não fechar a porta do arrependimento. 762. Se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade em tempos menos adiantados? Necessidade não é o termo. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor, mas à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Pergunta 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um índice de progresso da civilização? Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito lendo os relatos dos morticínios humanos que antigamente se faziam em nome da justiça e frequentemente em honra à divindade? Das torturas a que se submetia o condenado e mesmo o acusado para lhe arrancar a peso do sofrimento a confissão de um crime que ele muitas vezes não havia cometido? Pois bem, se tivesses vivido naquele tempo, acharias tudo natural e talvez como juiz tivesses feito outro tanto. É assim que o que parece justo numa época parece bárbaro em outra. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso e se modificarão ainda até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. 764. Jesus disse: quem matar pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não representam a consagração da pena de talião e a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa pena? Tomai tento. Estais equivocados quanto a essas palavras como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Ele quem a aplica. Todos vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punidos naquilo em que pecais, nesta vida ou em uma outra. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. É este o sentido da palavra de Jesus. Pois não vos disse também, abre aspas, perdoai aos vossos inimigos? Fecha aspas. E não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas, da maneira que perdoardes, ou seja, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei bem isso. 765. Que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Isso equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim revelam quanto estão longe de compreender a Deus e quanto têm ainda a expiar. É um crime em nome de Deus e os que o fazem são responsáveis por esses assassinatos. Vejam que aqui fica claro que Deus é quem faz a maior justiça. Que possamos nos atentar então ao maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Até o próximo encontro.